Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Uma coisa que eu sempre ouvi, que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Eu sempre ouvi isso, mas uma coisa que eu gostaria de falar, que a palavra de Deus, ela não se renova. A palavra de Deus, ela é nova. Porque se a palavra de Deus se renovar, é porque em algum momento ela ficou velha. Então a palavra de Deus não se renova. A palavra de Deus renova todos os dias. Evangelho de João, capítulo 5, no seu versículo 1, diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, o tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo entre este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficação? Queres ser curado? No versículo 7 diz assim: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Amém? Poderia sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Igreja, hoje é culto da família, e eu reparei que cada palavra, cada louvor que foi entoado nessa noite foi direcionado à família. E uma coisa que eu venho lendo na palavra há muitos anos, e eu me perguntei assim sentado, eu não sei nem que palavra, eu gostaria de pregar uma palavra nova nessa noite. Minha esposa, eu falei para minha esposa ali, e ela falou: prega sobre o tempo de Betesda, falou, tempo de Betesda. Eu falei: vou pregar o quê? Ela falou: vai pregar a Bíblia. Vai pregar a Bíblia. Aleluia. É abrir a Bíblia mesmo, Aleluia. Mas sobre este culto de família e este versículo, que esse homem, ele estava sozinho naquele tanque. Eu gostaria de trazer uma palavra, uma pregação aplicada nessa noite. Eu gostaria de trazer uma pequena reflexão para a igreja, para cada um de nós. Que esse homem, ele estava sozinho ali, sem a família dele, mas estava entre vários enfermos que estavam ao redor dele. A Bíblia diz ali que nós temos que estavam ali aleijados, pessoas que tinham o pé ressecado, o corpo ressecado, pessoas cegas, pessoas com grandes enfermidades. Só que naquele momento também tinha uma grande festa naquela cidade, que vários
nós sabemos que Jesus era judeu, Jesus homem, Jesus ser humano, era judeu, ele também iria à festa. E nós lemos aqui que esse tanque, ele ficava próximo à porta das ovelhas. E Jesus, aleluia, como pastor dos pastores, ele passou também por onde? Perto da porta das ovelhas. Só que aquelas ovelhas já estavam nas suas igrejas, aquelas ovelhas já estavam no curral delas, no local apropriado para elas. Então Jesus sabia que aquelas ovelhas, aqueles animais já estavam guardados, já tinha pessoas preparadas para guardar aquelas ovelhas. Só que Jesus, ele indo no caminho, ele passou justamente perto desse tanque, e Jesus vai até um tanque chamado Betesda. E esse tanque, igreja, como tinha muitos enfermos, Jesus foi a um só homem. E uma coisa que me chama a atenção, que Jesus vai diretamente a um homem e pergunta: você quer ficar curado? E aquele homem, com vários pensamentos, com suas palavras, com várias indagações, naquele momento ele não falou eu quero, não. Ele falou: Senhor, eu quero entrar no tanque, porque toda vez que a água ela é movimentada, alguém pula na minha frente, não dá tempo de eu pular lá. Por que isso, igreja? Porque reza a lenda, né? Ou diz a lenda é lenda e folclore judeu. O judeu místico, para quem não sabe, existe o judeu messiânico, existe o judeu ortodoxo, existe o judeu ultra-ortodoxo e existe o judeu, né, que acredita na Kabbalah, ou na Cabala, que é um judeu místico. O ultra-judeu é aquele judeu que você pregar sobre Jesus, ele cospe em você e dá um tapa no seu rosto. Esse é o ultra-judeu, aquele judeu que anda até de carroça até hoje, se deixar. Mas reza a lenda, diz a lenda, que um anjo descia, e um certo tempo ele descia e movimentava a água, e aquele que pulava na água, nesse momento que a água estava sendo movimentada, a pessoa era curada. Só que, igreja, uma coisa, não existe nenhum relato que o anjo descia. Quando nós lemos isso aqui é uma lenda que acontece. Quando você estuda sobre a Índia, os hindus, né, os indianos lá na Índia, eles tomam banho em um rio, igual o rio Guadas, e eles falam que aquele rio até hoje é assim, lá na Índia, não é Índia de floresta não, lá na Índia, deserto Índia, e eles pegam aquela água e ficam tomando banho naquela água, e aquela água é uma água podre, e não fica um tomando banho não, fica milhares de hindus, milhares de indianos tomando banho naquela água podre, e eles, pela fé deles, eles acreditam que aquela água é uma água milagrosa. Existe um cientista que ele olhou para um indiano e falou assim: se eu te provar que essa água aqui não é milagrosa, se eu te provar que essa água aqui é podre, é suja, é contaminada,
E ele falou: eu paro. Esse cientista pegou aquela água, levou para ser analisada e mostrou que aquela água era podre, igual até hoje assim. Só você pesquisar aí. Essa água é igual o rio Corre, esse balão que tem aqui perto. E provou para ele que aquela água não é uma água milagrosa, é uma água podre, é uma água imunda, é uma água contaminada. Meses depois, o cientista volta e vê aquele indiano tomando banho naquela mesma água. E ele falou: eu não te provei que essa água é contaminada? E ele falou para o cientista assim: se é contaminada ou não, pode provar o que for, mas para mim ela é milagrosa. E ele nunca foi curado. E existem pessoas assim. Igreja, esse homem, ele acreditava na lenda. Ele tinha uma fé que aquele anjo ia descer e iria alguém ajudar ele. Mas, olha que interessante, igreja. Jesus, ele age no lugar certo e ele vai até a pessoa certa. A Bíblia não diz em nenhum momento que ele curou todos que estavam ali, mas ele foi no homem certo. Depois que ele falou isso, aí, quer ficar curado? Quero. Jesus não botou a mão nele, Jesus não jogou óleo no filho dele, Jesus não fez um montão de jejum antes para estar ali, não. Jesus já estava preparado. Jesus olhou para aquele homem e falou: levanta, pega a tua cama e anda. Jesus só deu uma ordem, e naquele momento o homem pegou a sua cama e andou. Mas no meio do caminho tinha algumas pessoas que falou: você não precisa carregar tua cama, porque hoje é sábado. Aí ele falou: mas o homem que me curou, oh aleluia, o homem que me curou, ele me deu ordem, ele falou: pega a tua cama e anda. E eu amei. Por quê? Porque o mistério está onde, igreja? Na obediência. Quem me mandou não foi o Lula, quem me mandou não foi o Bolsonaro, quem me mandou não foi o Paguinho e nem o Márcio Canela. Quem mandou ele ali foi Jesus de Nazaré, o reino que não terá fim, o reino que não é abalado. Salmo 125 fala: os que confiam no Senhor Jesus, os que confiam no Senhor, serão os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Igreja, você olha para aquele paralítico, ele foi curado instantaneamente. E às vezes, aleluia, você pergunta: Senhor, e você começa a fazer várias indagações para Jesus. Jesus fala: até que eu mude a tua história, e a gente fica igual o paralítico. Ah, meu Senhor, mas a lenda fala que vai do anjo. Ah, Senhor. Veja, o Espírito Santo me lembra agora sobre Moisés. Deus falou para Moisés assim: Moisés, pode ir, que o meu anjo vai contigo. Moisés vai para Deus. Isso para quem tem intimidade. Para quem tem intimidade com Deus, Moisés falou assim: Deus, eu não quero ir com anjo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Pode enviar Gabriel, pode enviar Miguel, mas o mais forte, o mais poderoso se chama Jesus de Nazaré. Os outros ficaram esperando ali o anjo, mas
isso para as pessoas. O homem que me curou mandou pegar minha cama e andar. Sabe o que ele estava dizendo? Aleluia! Vocês podem falar à vontade, mas vocês nunca levantaram a mão para me ajudar. Mas aquele que me mandou, ele é maior do que tudo e todos. Além de conversar comigo, ele teve o poder, ele teve a palavra de mudança de vida na minha vida. Oh, aleluia, igreja! Oh, aleluia! Você pode ver, a Bíblia em nenhum momento nos mostra se ele tinha esposa ou não. A Bíblia não mostra se ele tinha filhos ou não. A Bíblia não mostra isso. Não mostra o que aconteceu, porque ele ficou daquele jeito. Mas a melhor coisa é quando nós vivemos Jesus. E além de servir a Jesus na igreja, eu levo Jesus para minha casa. Os meus filhos, os meus enteados, os meus netos, a minha esposa tem que ver Jesus em mim, tem que ver Jesus na minha vida. Eu posso ir para o campo de futebol e jogar, aleluia, futebol com um montão de colegas, mas os meus colegas têm que ver Jesus na minha vida. Eu posso trabalhar numa grande empresa, eu posso trabalhar em uma multinacional, mas os meus colegas de trabalho têm que ver Jesus na minha vida. Aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Isaías capítulo 49, no versículo 15 fala: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, o Senhor, nunca me esquecerei de você. Nós vemos hoje em dia muitas tragédias envolvendo padrastos, envolvendo madrastas, envolvendo pai, envolvendo mãe, envolvendo namorado da mãe, a namorada do pai, muitas coisas acontecendo no mundo. Mas nós não podemos, igreja, não podemos expulsar ou deixar Jesus de fora. Jesus tem que fazer parte da nossa vida. Jesus tem que fazer parte da nossa história. Jesus tem que fazer parte da nossa família, da nossa casa. Às vezes você vê algo muito ruim acontecendo e você fala: poxa, pastor, o senhor não sabe da minha prova. Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Quanto mais eu oro, mais demônio me aparece. Quanto mais eu jejuo, pastor, os problemas aumentam. Lembra aqui da última pregação, que eu trouxe uma pregação aqui? Aleluia! Porque Deus, Ele permite que o coração de Faraó venha estar um coração duro. Por quê? Porque Deus quer que você persevera. Deus quer que você continue. Deus quer mostrar para você quem é você. Deus não quer mostrar para o mundo, não. Deus não quer provar. Ah, não, eu vou provar para a minha família. Eu vou provar que eu posso alguma coisa. Não, você não precisa mostrar para ninguém. Deus quer que você mostre para você quem você é. Mas eu não sou eu, se Jesus não for na minha vida. Jesus me deu a ordem, e é sobre essa ordem que eu continuo firme, independente do que aconteça. Amém, igreja? Deus e Pai, é sob a Tua palavra que nós, Senhor, recebemos a cura, e é sob a Sua palavra que recebemos transformação e mudança de vida. Continue conosco, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, igreja.